Oi gente, tá começando mais um vídeo do THE Descomplicado. Aqui no nosso canal o objetivo é ajudar você a alcançar os seus objetivos na música. Seja aprender mais teoria musical, desenvolver seu ouvido ou se preparar para vestibular de música de qualquer faculdade do Brasil. No vídeo de hoje a gente vai ver como a gente pode usar a escala de Dó maior para medir praticamente todos os intervalos. Mas antes disso, vamos recapitular um pouquinho essa história de intervalos? Como o nome diz, os intervalos são distâncias entre duas notas musicais. Só que existem várias formas de se pensar e se classificar esses intervalos. Inclusive, vou deixar aqui em cima, não lembro de qual lado, algumas sugestões de vídeos do nosso canal que aprofundam um pouco nisso, porque são várias formas realmente. Você pode pensar nos intervalos melódicos versus os harmônicos, os ascendentes versus os descendentes. Tem muitas aproximações que a gente pode ter, mas uma das formas de se olhar para os intervalos, de se classificar os intervalos, e talvez a mais importante, diz respeito ao nome e à qualidade do intervalo. Vamos relembrar um pouco essas duas coisas. O nome do intervalo basicamente equivale à quantidade de notas que aquele intervalo abarca. Por exemplo, você tem um intervalo da nota Dó até a nota Mi, quantas notas estão dentro dele? Dó, Ré, Mi, certo? Independente de ser bemol, sustenido, a gente não está entrando nesse ponto por enquanto. Dó, Ré, Mi. Continha ali, né, bateu. 3. Então esse é um intervalo de terça. Da mesma forma, Fá, Sol, Lá, o intervalo de Fá até Lá, Fá, Sol, Lá, 3 notas. Uma terça também. Então tem intervalos de terça, de quarta, de quinta, de segunda, de primeira, até de oitava, nona, décima, enfim. Tudo em função da quantidade de notas que estão contidas dentro daquele intervalo. Já a qualidade dos intervalos tem a ver com a extensão que esses intervalos têm. Então, uma terça, por exemplo, pode ser maior, pode ser menor, pode ser aumentada, pode ser diminuta. Repara como os nomes já remetem, né, a uma coisa de tamanho. Uma terça maior tem uma distância maior de tons e semitons do que uma terça menor, por exemplo. Então vamos passar a limpo esse assunto dos nomes e qualidades dos intervalos. Com relação ao nome dos intervalos, pensando nos intervalos simples, ou seja, que vão no máximo até uma oitava, a gente tem literalmente intervalos de primeira, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, sexta, sétima e oitava. Como eu disse, teria nona, 11ª, décima, etc. Mas não vem ao caso na aula de hoje. Esses são os intervalos pelo seu nome. As qualidades, como a gente falou agora há pouco, são maiores, menores, aumentados, diminutos, e também a gente tem os intervalos justos. Rola uma pequena confusãozinha aqui, que é o seguinte: os intervalos que podem ser maiores ou menores não podem ser justos, e vice-versa. Ou seja, tem alguns intervalos que são só diminutos justos ou aumentados, e alguns intervalos que são só diminutos, menores, maiores ou aumentados. Pensando que quanto mais a gente está vindo para cá, maior o intervalo fica. Quais são esses intervalos? Os intervalos que são justos são a primeira, a quarta, a quinta e a oitava. Os intervalos que são maiores ou menores são os que sobraram: segunda, terça, sexta e sétima. Já aumentados ou diminutos, todos podem ser. Isso é mais uma revisão para a gente lembrar dessa classificação, dessa nomenclatura, do que efetivamente a gente mergulhar fundo nos porquês disso na aula de hoje. O importante agora é a gente relembrar que isso aqui existe para pensar o seguinte: ok, eu sei que existem intervalos maiores, menores, aumentados, diminutos, justos, que existe a terça maior e a terça menor, e a terça aumentada e a terça diminuta, existe a quarta justa, a quarta aumentada e a quarta diminuta. Tá, mas como é que eu vou saber concretamente
o quanto cada um desses intervalos mede. Porque toda terça maior tem o mesmo tamanho, mesmo se partir de Dó ou se partir de Lá. Toda sétima aumentada tem o mesmo tamanho. Mas que tamanho é esse? Como é que a gente pode saber? Esse é o ponto da aula de hoje. A escala de Dó maior, sempre muito usada para a gente introduzir quase todo assunto musicalmente, ela também serve para nos dar um parâmetro muito direto, confiável e até mais acessível para as medidas dos intervalos maiores e justos. E a partir deles, a gente consegue deduzir a medida dos outros também. Vamos relembrar primeiro de tudo que escala é essa de Dó maior. A escala de Dó maior é a escala que vai de uma nota Dó até a outra nota Dó, passando só pelas teclas brancas de um piano, como representei muito lindamente aqui. Repara como o piano tem sempre esse padrão de 2 teclas pretas, 3 teclas pretas, 2 teclas pretas, 3 teclas pretas, etc. A nota Dó é a nota que vem sempre antes das 2 teclas pretas. Ok? Isso pra gente se achar ali no piano. Então, se você vai no piano e toca de Dó a Dó, do Dó até o próximo Dó, só com as teclas brancas, você vai ter essa escala certinho. Ou então, para não pensar necessariamente no piano, porque talvez não só você possa não ter ou um teclado, enfim, como essa imagem pode não te dizer muita coisa, é a escala de Dó a Dó passando só pelas notas naturais. Ou seja, sem nenhum sustenido, nem bemol, nem dobrado bemol, nem nada disso. A sonoridade, como a gente ouviu, é essa. E qual é o pulo do gato com relação aos intervalos? Na escala de Dó maior, a relação entre o Dó, que é a tônica, o primeiro grau, e cada um dos outros graus é sempre um intervalo maior ou justo. Lembrando que vai ser justo se for a quarta, ou quinta, ou a oitava, né? Então, olha só. Dó com Ré faz uma segunda. Que segunda é essa? Uma segunda maior. Dó com Mi faz uma terça. Que terça é essa? Terça maior. Dó com Fá faz uma quarta. Quarta maior? Não. Aí é aquele caso, né? Uma quarta justa. Dó com Sol, mesmo caso aqui, né? Uma quinta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Quinta justa. Já com Lá, que seria o 6º grau da escala, o intervalo do Dó até o Lá, ambos naturais, né? É uma sexta maior. Estamos quase chegando no piano aqui. O intervalo de Dó até Si, eu tenho outro Dó aqui, mas eu estou pensando sempre nesse Dó de partida, tá? Do Dó até o Si é uma sétima. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sétima, né? Sétima também maior. E de Dó até o outro Dó, quando a gente, como se fosse assim, termina a escadinha, né? A gente volta pro Dó, chega num Dó, uma oitava justa acima. Tá, mas e aí? O que eu faço com essa informação? Aí a gente volta para nosso tecladinho aqui, que agora no caso você nem precisa pensar num instrumento mesmo, pode ser só um desenho como esse meu aqui, porque o teclado nos ajuda a visualizar muito bem essa contagem de tons e semitons. Apesar de eu não ter os sustenidos, bemóis, etc., na contagem de semitons entre uma nota e outra, eles estão ali. Então, como é que eu faço? Para saber o tamanho de uma segunda maior, eu vou e penso, do Dó até o Ré, quantas teclas eu ando? 1, 2. Então, a segunda maior tem 2 semitons, ou 1 tom. A terça maior, 1, 2, 3, 4. Eu vou andar sempre a partir do Dó. Só que sem contar o Dó agora. 1, 2, 3, 4. 4 semitons que equivalem a 2 tons. E assim por diante.
E num passe de mágica, a gente chega no tamanho de todos os intervalos maiores ou justos, que são os intervalos simples, né? Ou seja, até a oitava, até a nona, mas aí, né, como a gente falou, não é muito o caso aqui. Com isso, contando, né, os tons e semitons, pensando cada tom como duas teclas do piano, eu tenho que uma segunda maior sempre vai ter um tom. Uma terça maior sempre vai ter 2 tons. A quarta justa sempre vai ter 2 tons e meio, né, 2,5, né, só para resumir aqui, né? Uma quinta justa vai ter sempre 3 tons e meio e etc. Beleza, entendi que a escala de Dó maior me dá os intervalos maiores e justos. Legal, mas você falou no início do vídeo que ia nos dar a medida de tudo. É porque é o seguinte, se eu tenho um intervalo maior, que pode ser menor, diminuto ou aumentado, ou um justo, que pode ser diminuto ou aumentado, para cada passo eu ando um semitom. Então, por exemplo, se eu sei quanto vale a segunda maior, que vale, como a gente botou aqui, um tom, a segunda maior não está aqui no maior, para eu avançar, eu acrescento um semitom. Pensando sempre, para ficar maior, você bota um semitom a mais, uma teclinha do piano a mais. E para ficar menor, diminuto, etc., você vai tirando. Então, a segunda aumentada vai valer um tom e meio. Já, por exemplo, uma quarta justa, que vale 2 tons e meio, eu não estou aqui no justo. Se eu quiser uma quarta diminuta, eu tenho que tirar um semitom. Então a quarta diminuta, eu tiro esse meio tom daqui, que é o semitom, né? E fico só com 2 tons. Talvez esteja pensando, poxa, mas aí não é igual a terça maior. Aí a gente vai entendendo a chamada da enarmonia, que é quando os intervalos de nomes e qualidades diferentes têm o mesmo tamanho. A gente tem um vídeo também sobre isso aqui no canal, que eu vou deixar também aqui como sugestão. Mas aí não é muito o tema de hoje. O importante é, a escala de Dó maior, no momento em que ela nos dá a referência confiável dos intervalos maiores e justos, a gente consegue não só conhecer a medida desses intervalos especificamente, como também de todos os outros, entendendo a relação de você ir botando e tirando semitons. E aí lembra de uma coisa também, a quarta justa entre Dó e Fá tem o mesmo tamanho que a quarta justa entre Ré e Sol, por exemplo. Toda quarta justa tem o mesmo tamanho, toda quinta diminuta tem o mesmo tamanho, toda sexta menor tem o mesmo tamanho, etc. Certo? Agora, lógico que esses intervalos podem vir de diferentes combinações de notas, mas o tamanho de uma sexta maior é sempre 4 tons e meio, por exemplo. Ou seja, 9 teclas do teclado. E por fim, só para complementar essa discussão, a escala de Dó maior não nos dá uma referência só teórica, numérica, quantidades, né? Ela também nos dá uma referência sonora, porque, né, a escala de Dó maior é uma das primeiras coisas que a gente se acostuma a ouvir, ou a cantar, ou a tocar, né, quando a gente entra nesse estudo de teoria musical. Então são intervalos muito familiares pra gente, porque é uma escadinha muito familiar, então a gente pode usar isso a nosso favor. Por exemplo, eu sei cantar bem essa escala, ou sei reconhecer ela bem de ouvido, então eu vou perceber bem essas relações entre o Dó e cada grau. Né? Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá. Esses sons são os sons dos intervalos justos e maiores. Então, só de saber a relação entre Dó e Ré, esse é o som de uma segunda maior. A relação entre Dó e Lá, esse é o som de uma sexta maior. Claro que, assim, se isso for uma novidade para você, isso pode estar soando... essa referência pode ser pouco tangível, mas é uma coisa que a gente vai treinando no nosso ouvido. E tendo um bom parâmetro para se apoiar, sempre ajuda. Essa foi a dica de hoje, pessoal. Um bom parâmetro para você começar seu estudo de intervalos
é se familiarizar bastante com essa escala de Dó maior, com todas as suas possíveis combinações de notas ali dentro. Além disso, independente de você ter ou não um piano, de você tocar ou não um piano, eu recomendo muito você usar como referência da contagem de semitonzinhos, né, e tons, e semitons, enfim, nem que seja a representação de um teclado. Tem muito aplicativo de teclado, também de piano para celular, que enfim é gratuito, então você pode ter essa referência, independente de ter um instrumento que obviamente é uma coisa nada acessível. Mas qualquer que seja a sua forma de se aproximar do assunto, espero que a dica de hoje seja útil para você aí na sua caminhada musical. Se você gostou, não esquece de curtir, dar aquele like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar para outras pessoas que você acha que possam se beneficiar dessa aula, porque isso é super importante para o nosso canal continuar crescendo. Além disso, se você gostou também, se você quer que a gente produza mais conteúdos atendendo a um tema que você prefira, que você esteja com dificuldade, deixa pra gente nos comentários, que a gente sempre gosta de atender os pedidos de vocês para alimentar o nosso canal aqui com conteúdos que de fato vão interessar, né, a vocês. Então, por hoje a gente fica com essa dica de intervalos e a gente se vê semana que vem com o próximo vídeo.